pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim, Jesus começa o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, irmãos, no Novo Testamento, é um resumo da lei. Porque Jesus aqui, tudo que Jesus fala é contrário àquilo que o mundo nos oferece. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mas o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é ser rendido totalmente ao Senhor. Bem-aventurado aqueles que entendem que não são nada sem o Senhor. Bem-aventurado aqueles que entendem que nós somos pecadores, falhos, mas temos um Pai que está em nosso favor. Quando nós entendemos a nossa dependência do Senhor, nós então somos pobres de espírito. E bem-aventurados são esses que colocam a sua dependência em Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Quem é que gosta de chorar? Bem-aventurados os humildes. E nós analisarmos o que Jesus fala neste sermão com aquilo que o mundo nos apresenta hoje, é muito contraditório. Mas Jesus traz mais ensinamentos. Jesus diz que nós temos que ser o sal e a luz. Jesus fala acerca do adultério. Jesus diz assim, na lei, quando o homem era pego no ato, quando uma pessoa era pega no ato, ela merecia a morte, ela cometia adultério. Mas agora na graça, quando você olhar para uma mulher com uma intenção maldosa, você já cometeu adultério. Isso Jesus estava ensinando para uma grande multidão. E esse ensinamento do Senhor Jesus está hoje nas nossas mãos. Então ele é para nós, para os nossos dias. E Jesus foi falando. Jesus fala acerca do casamento, fala acerca da oração, fala acerca do jejum. E Jesus vai ensinando. Porque quando nós começamos a ler o Sermão da Montanha e meditar nessas palavras, nós entendemos que andar com Cristo requer um esforço nosso, um esforço de largarmos algumas coisas para agarrarmos aquilo que Jesus libera, aquilo que Jesus ensina. E Jesus fala todas essas coisas que depois você pode ler na tua casa e refletir.
Aí ele diz assim, ó, tem 2 tipos de homem e tem 2 tipos de construção. Quando eu falo homem, é homem e mulher, é ser humano. Tem aquele que vai construir sobre a areia e tem aquele que vai construir sobre a rocha. E Jesus, ele diz: louco, insensato é aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Você é comparado a uma pessoa que constrói uma casa sobre areia. O que é uma construção sobre areia? É uma construção vulnerável. Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, e a construção sobre a areia vai ruir. E Jesus disse: louco e insensato, aquele que ouviu e não praticou. A multidão estava ouvindo. Nós temos acesso a essa palavra. E Jesus disse: sábio é aquele que ouve e pratica. Esse construiu sobre a rocha. E que rocha é essa? A rocha é Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é a pedra fundamental. Quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, e alguns disseram: é profeta, é Elias, e Pedro disse: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: é. Foi o Pai que te revelou. E sobre esta verdade eu vou edificar a minha igreja. A igreja é edificada sobre a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Fora dessa verdade não é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a verdade e o fundamento da igreja de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não foi um simples filósofo. Jesus não foi somente um profeta. Jesus foi o Filho de Deus que decidiu se doar para que o homem tivesse vida. Jesus foi aquele que decidiu se entregar para que a humanidade voltasse a se reconciliar com Deus. Essa é a verdade que fundamenta a nossa fé. Essa é a verdade que nos move. Essa é a verdade que nos traz aqui nas quartas, nas sextas, nos sábados, nos domingos, nas segundas. Porque esta é a verdade que fundamenta a igreja. E nós estamos construindo a nossa vida firmados nesta rocha que é Jesus Cristo. E aí nós começamos a olhar para as coisas que Jesus nos ensina. E elas não são fáceis, mas são possíveis. Porque Ele foi para o Pai, mas Ele enviou aquele que iria nos ajudar, aquele que iria nos ensinar o caminho, aquele que iria nos direcionar, que é o Espírito Santo que está no nosso meio. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo nos ajuda a prosseguir.
existe uma palavra na qual eu me agarrei, que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. E Ele começou uma boa obra em cada um de nós, e Ele é fiel para completar. E isso nos enche de esperança, porque nós sabemos que pela nossa força nós não conseguimos, mas através dEle, por Ele, nós dia após dia somos aperfeiçoados. Então a nossa construção, ela precisa ser fundamentada nas verdades de Jesus Cristo. E as verdades de Jesus Cristo são contrárias às verdades do mundo. O mundo diz que eu preciso ganhar. Jesus disse que eu preciso perder. Só que quando nós estamos em Jesus, nós sabemos que o perder é ganhar. Paulo diz assim, e Paulo era um homem muito inteligente. Ele disse que tudo aquilo que ele tinha era esterco diante daquilo que Jesus podia proporcionar para ele, diante de quem Jesus é. Então as minhas verdades, as minhas convicções, os meus achismos, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu achava que era, tem que perder o valor diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela precisa ser aquilo que norteia a nossa vida. A palavra do Senhor precisa ser aquilo que direciona os nossos passos. Eu preciso fundamentar as minhas escolhas baseadas na palavra. Eu preciso construir na rocha que é Cristo. Porque o vento, a chuva, a tempestade, ela vai vir para os dois homens. Ela vai vir sobre as duas construções. Porque o grande dia do Senhor vai chegar. E é nesse dia que a nossa edificação vai ser provada. Muitas vezes nós pensamos que o vento, a tempestade, são as nossas lutas cotidianas. Não. Aquilo que nós estamos construindo aqui não é para esse tempo. Então, aonde eu tenho colocado o meu coração? Qual é o tesouro que eu tenho valorizado? O que eu tenho valorizado? Aquilo que a traça e a ferrugem podem corromper? Aonde está o meu coração? Nós temos ouvido tantas palavras aqui. Se vamos para o YouTube, palavras maravilhosas, palavras carregadas de unção, carregadas de graça. Mas se elas não forem praticadas na nossa vida, elas não têm valor nenhum. Porque não é mais aquilo que eu sei, é o que eu faço com aquilo que eu sei. Outro dia o pastor falou, nós somos uma carta viva, o pastor Mal, para ser lida. E eu pensei, o que importa não é o quanto está escrito, o tamanho da carta. O que importa é quanto de verdade há nessa carta. O quanto de Deus há nas nossas vidas de verdade. O quanto a minha vida está firmada na rocha.
ou ela está firmada na areia? Sabe, faz alguns dias que eu estou nessa palavra, porque eu fui levar uma palavra para jovens e eles, os adolescentes, eles estão começando. Então eles estão construindo. Só que nós que não somos tão jovens, nós também estamos construindo. Todos os dias nós construímos ou na rocha ou na areia. Todos os dias nós edificamos algo, ou na rocha ou na areia. Jesus, ele nos mostra duas opções. É o caminho largo, o caminho estreito. A porta larga, a porta estreita. A rocha ou a areia. Não tem muitas opções em Cristo. Ou o meu Senhor é Cristo, ou o meu Senhor é Mamon. Sabe, nós não podemos... Não tem muitas variedades de opções. Jesus, ele é claro. Jesus é essa rocha. E é sobre Ele. É nele. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. E Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo. Moisés era um homem que tinha uma intimidade com o Senhor. A palavra nos diz que quando Moisés saía do arraial e montava a sua tenda, quando ele entrava, o povo via a nuvem descendo e o povo se ajoelhava, porque via que Deus estava lá com Moisés. Moisés falava com Deus. E aí um dia Moisés disse: Deus, eu quero te ver. Eu quero ver a tua face. Deus disse: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face. Mas vem aqui. Eu vou te colocar num lugar que você vai contemplar a minha glória. Entra aqui, na fenda da rocha. Existe um lugar em Jesus que nós precisamos entrar para contemplar o Senhor. Moisés ficou ali, guardado na fenda da rocha, e ele pôde ver a glória do Senhor. Se nós formos para essa rocha, que é Jesus Cristo, nós vamos contemplar coisas que muitos não contemplam. Mas eu preciso entrar nesse lugar, nessa fenda, nesse lugar em Jesus. Esse lugar que diz que Ele é aquele que se doou para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Não acesso a Deus, acesso ao Pai. Não como estranhos, mas como filhos. Essa é a verdade que Jesus estabelece para mim e para você. Essa é a verdade do reino. Eu não aceito Jesus. Eu entendo o sacrifício dele na cruz em meu favor e decido entrar nesse lugar, porque ele pagou o preço por mim, por você e por toda a humanidade. Já está pago. Jesus já fez. Mas é o ser humano que precisa
tomar posse disso. Não é conhecer Jesus, porque a história fala de Jesus Cristo e ninguém pode negar que Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou. Isso é fato. Não tem quem possa negar isso. Mas a revelação do Cristo, Filho de Deus, muda a situação da pessoa. Quando eu entendo que Ele é o Filho de Deus, isso é a revelação do amor do Pai por mim. E quando nós entendemos esse lugar, quando nós conseguimos entender isso, porque é isso que eu e você somos, filhos, através de Jesus Cristo. Não é simplesmente salvo, é filho. E eu posso me achegar ao meu Pai. Isso é estar na fenda da rocha. Isso é estar guardado em Jesus. Isso é começar a conhecer o coração do Pai através do Filho. Porque essa é a revelação. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É nele que nós cremos. É nele que nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança. É a Ele que nós clamamos e é a Ele que nós aguardamos. E por isso, todos os dias da nossa vida, nós decidimos construir sobre a rocha. Porque nós sabemos que um dia o vento vai soprar mais forte. Um dia as coisas vão afunilar, mas a minha fé em Jesus Cristo vai me manter firme, porque Ele disse que vai. Simples assim. Jesus disse que vai, então vai. Essa é a fé. Jesus falou, e eu acredito. Essa é a fé. Sem muito enfeite, sem muita coisa, Ele falou, eu faço a minha parte, e Ele é fiel para fazer a dele. E o Senhor tem me perguntado, está edificando na rocha? Nem tudo está na rocha na minha vida, mas vai ficar na rocha, porque Ele vai me ajudar, porque eu vou buscar isso todos os dias da minha vida. E existe alguém que me ajuda e que te ajuda. Sabe, nós temos tudo a nosso favor. Só que às vezes nós nos distraímos com as coisas deste mundo. Às vezes nós nos perdemos, trocamos os valores, pensamos naquilo que é bom no momento, naquilo que é bom para mim, e esquecemos que nós estamos aqui só de passagem, que o nosso lugar não é aqui, que aqui daqui a pouco nós não vamos estar mais. Se o Senhor vai permitir que nós passe pela morte, se nós vamos ir com Ele, não sabemos.
Só o que nós sabemos é que o nosso tempo aqui é um tempo bem mais, infinitamente mais curto do que a eternidade com o Senhor. Então, em meio a tantas coisas que nós temos ouvido, que nós possamos nos agarrar naquilo que Jesus fala. Que nós não venhamos a ser os insensatos, não. Que nós venhamos a ser os sábios. Aqueles que constroem alicerçados na rocha que é Jesus. Firmados nos seus ensinamentos, nos seus princípios. Deus, Ele tem os seus princípios. E Deus, Ele honra a sua palavra. Então, se nós nos alinharmos nos princípios do Senhor, porque Ele é fiel e porque Ele honra aquilo que Ele faz, nós seremos abençoados. Nós precisamos entrar num lugar de conhecer o coração do Pai e conhecer a sua palavra e os seus princípios e andar neles. Simplesmente andar e as bênçãos vão nos alcançar. Nós não precisamos correr atrás de bênção. Nós precisamos andar de acordo com aquilo que o Senhor diz. Sabe, andar com Jesus, num primeiro momento, parece difícil. Mas não é. Porque às vezes algumas coisas que parece que a gente não consegue largar. Algumas coisas que parece que a gente não pode ficar sem. Quando o Espírito Santo chega, aquilo perde a importância. Então o nosso foco não é largar as coisas. O nosso foco é atrair o Espírito Santo. Porque Ele preenche. E a gente nem sabe como é que as coisas saíram. A gente nem sabe como é que a gente largou aquilo. Porque na verdade não é a gente. Ele vai ocupando um espaço dentro de nós. E as outras coisas vão saindo. E às vezes a gente luta tanto com a nossa força, com o nosso braço. A gente cansa. E não há mudança. Mas quando nós vamos para esse lugar em Jesus, não é por nós. É Ele. Sabe, Jesus, Ele estava lá no princípio. Quando tudo se fez, Ele já estava lá. Depois Ele encarnou para nos reconciliar e para nos tornar filhos. E isso precisa ser importante para nós. Esse lugar, ele precisa ser valorizado por mim e por você. Sabe, isso que Jesus conquistou para nós precisa ser mais valorizado. Porque às vezes nós continuamos tratando Deus como Deus. E Ele nos olha como filhos.
Às vezes nós tratamos Deus como um Deus longe. Não. Nós temos acesso porque Ele é o nosso Pai. Só que às vezes nós trazemos lá de trás uma referência paterna que nos afasta de Deus como Pai. Só que nós precisamos largar isso. Nós precisamos liberar perdão para o nosso Pai e desfrutar da paternidade que Jesus conquistou para nós. Eu fui abraçar meu pai e eu acho que meu pai já tinha uns 80 anos, porque eu abracei ele. Não lembro do meu pai ter me abraçado um dia. Mas eu conheci um que me abraça todos os dias. Meu pai não... Talvez, se ele tivesse dado ouvidos, né? Meu pai morreu com 98 anos. Com certeza, a juventude dele talvez não teve acesso ao Evangelho, né? Ele foi ouvir de Jesus já muito velho. Mas nós temos acesso a isso com um tempo de desfrutar ainda. Que nós venhamos a desfrutar. Mas desfrutar de verdade daquilo que Jesus conquistou para nós. Jesus conquistou uma paternidade. Jesus conquistou um lugar. Jesus conquistou uma herança para nós. Quando a gente começa a pensar em tudo que Jesus fez em nosso favor, tudo em nosso favor. Ele poderia não ter feito, mas Ele escolheu fazer. Ele escolheu nos dar esse lugar. Ele escolheu nos deixar o ensinamento. Ele escolheu nos deixar o fundamento correto. Nós só precisamos fazer o que precisa ser feito, que andar nos seus caminhos, é guardar a sua palavra, é buscá-lo de todo o nosso coração. Sabe, eu entendi nessa palavra que enquanto nós estivermos aqui, enquanto houver sopro de vida em nós, nós estamos construindo. Ou na rocha, ou na areia. São os dois lugares, os dois fundamentos que Jesus deixou. Então não existe um terceiro fundamento. Não existe ou é na areia ou é na rocha. E Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de começar de novo. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia que nós abrimos os nossos olhos, nós podemos decidir em qual fundamento nós vamos construir. Que a partir de hoje, todos os dias da nossa vida,
nós venhamos a querer construir na rocha. Porque Jesus falou que tinha 2 homens e 2 fundamentos. Mas o homem construiu na areia e o homem construiu na rocha. Então o construir é nós que construímos. Eu escolho, você escolhe. Que nós venhamos escolher a rocha. Que nós venhamos a decidir rever as nossas construções. Talvez tenha alguma coisa na minha vida ou na tua vida que está sobre a areia. Deixa ruir e constrói na rocha. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. E isso é manifestação de amor. É manifestação de graça. Eu posso consertar. Eu posso voltar e construir na rocha. Eu posso deixar a areia de lado e firmar os meus pés na rocha. E hoje, para nós, para os adolescentes, as influências do mundo são contrárias à palavra de Deus. Nesses dias, os pais têm grande responsabilidade de ensinar desde cedo os filhos sobre a rocha. Porque é muita informação errada, é muita influência errada. Os nossos filhos têm acesso a muitas coisas que são areia. Que nós possamos estar vigilantes para construir e para guiar os nossos filhos. Nem tudo que é bom, nem tudo que é agradável aos olhos é a vontade de Deus, é de acordo com Deus. As nossas vidas são pautadas em escolhas. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sábio. Que nós venhamos a ser comparados ao homem sábio. Que você, adolescente, jovem que está aqui, você escolha construir na rocha. Se você fizer as suas escolhas hoje, firmadas na rocha, nossa, a vida de vocês vai ser bem diferente. Não importa onde os teus pais construíram, você pode construir num lugar diferente. Você pode fazer diferente. Que o Senhor complete no teu espírito. Que a minha oração é que o Senhor te incomode com essa palavra como Ele tem me incomodado. Porque
não é mais o quanto nós sabemos, quantos congressos nós participamos. É o quanto nós temos praticado da palavra, o quanto que ela tem sido real na nossa vida, o quanto que ela tem mudado a mim como pessoa, quanto que de Cristo está sendo formado em nós, quanto de Cristo está sendo gerado em nós. Jesus é a exata expressão do Pai. Então, as palavras de Jesus são as palavras do Pai, porque Jesus não falava nada que não tivesse ouvido do Pai. Jesus não fazia nada que o Pai não tivesse feito. Então, aquilo que Jesus deixou no Sermão da Montanha pode nos conduzir a um lugar de liberdade nele. Ser livre em Jesus é ser livre para andar no seu caminho, é ser livre das coisas do mundo, é ser livre do pecado. Só que não é só o pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas as coisas que nos são permitidas, elas vão nos tirando do propósito de uma forma muito sutil. Não é mais aquilo que é proibido, porque quando tem uma placa de proibido, não. Coisas permitidas que não convém. Que nós possamos refletir sobre a nossa construção, porque o vento forte, o grande dia, ele vai chegar para todos. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que nesse dia, aquilo que construímos permaneça inabalável, porque o fundamento é Cristo. Não é por causa de nós, é por causa do fundamento correto. A casa caiu porque ela estava na areia, e ela não caiu porque ela estava na rocha. Então é o fundamento. Que o fundamento das nossas escolhas seja Jesus Cristo. E que a nossa fé é a fé que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Tudo aquilo que negar isso não é a igreja de Jesus Cristo. Vem tempos é muito bom o conhecimento, é maravilhoso a pessoa que estuda, que conhece a Bíblia, que conhece aramaico, grego, hebraico, tudo que é coisa. Só que o que fundamenta a nossa fé é quem Jesus é conhecê-lo. E é saber o que Ele fez, onde Ele está e o que Ele vai fazer. Porque eu conheço o que Ele fez, eu sei que Ele está do lado do Pai, e eu sei que um dia Ele vai voltar.
Isso precisa estar vivo nas nossas vidas, vivo no nosso coração. Isso precisa pautar os nossos dias, porque Ele pode voltar para mim daqui a pouco, né? Que nós venhamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, não sermos confundidos por sermões bonitos, por ambientes atraentes, por multidões. Nós temos que ter a certeza em quem temos crido. Nós precisamos conhecê-lo, não de ouvir falar, mas que os nossos olhos o contemplem. Sabe, a nossa fé, a igreja precisa disso, de ter essa fé, esse conhecer, assim, ó, que ninguém me engana, porque eu sei quem Ele é. Então nenhuma voz vai me confundir. Eu sei quem Ele é. Eu não sei grego, eu não sei hebraico, mas eu sei quem Jesus é. E isso vai fazer a diferença na nossa vida. Talvez eu não saiba nem ler, mas eu conheço Jesus. E isso faz a diferença na minha vida. Acho muito bom quem busca o conhecimento, e é importante. Mas nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Sabe, ler a Bíblia aqui e dizer: Jesus falou isso, então é nisso que eu vou acreditar. Jesus disse que tem duas construções, a rocha vai ficar firme e a areia vai cair, então é na rocha que eu vou construir. Porque Jesus falou. Sabe, conhecê-lo, entender o que Ele fez em meu favor e em teu favor. Entender que esse lugar que Ele conquistou para você, ninguém pode te tirar. Essa paternidade que Ele estendeu a você, ninguém pode tirar de você. Porque é Ele que fez. Sabe, isso. Eu sou filha de Deus, porque Jesus Cristo conquistou isso para mim. E porque Ele conquistou, ninguém pode destruir. Ninguém pode mudar. Ninguém pode dizer que eu não sou. Porque a fé que eu tenho nele me garante isso. Posso ser filho, criança? Posso. Posso ser imaturo? Posso. Mas eu sou filho. E estou num processo. E estou crescendo em Deus, até atingir a estatura do varão perfeito. Porque Deus, Ele vai completar a boa obra que Ele começou em cada um de nós. Ele vai completar. Deixa Ele fazer. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te instruir. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te mostrar o caminho. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te levar. Quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele escreveu algo a meu respeito. E quando você estava no ventre da tua mãe, Ele escreveu algo a teu respeito. Existe algo que é para você viver. Existe algo que Ele determinou. Existe um projeto dEle a teu respeito. E se você buscá-lo,
Ninguém vai poder impedir isso. Algo bom, algo agradável, algo perfeito. Jesus não tem plano ruim para nenhum de nós. Os planos dele a nosso respeito são planos bons. Só que às vezes nós não acreditamos nisso. Às vezes nós sofremos tanto que nós pensamos que não. Mas tem algo bom reservado para nós. Tem uma vida abundante reservada para nós, porque Ele tem uma vida abundante para os céus. Abundância não é riqueza, mas é um lugar nele que nós somos completos. Sabe? Ele completa. E às vezes a pessoa tem bem menos e ela é muito mais completa do que aquele que tem muita riqueza. Porque não tem a ver com riqueza material. Tem a ver com esse lugar na fenda da rocha que eu e você precisamos entrar. Tem um lugar na fenda da rocha que Ele vai revelar algo. Ele revelou para Moisés a sua glória. E tem um lugar na fenda da rocha que Ele pode revelar para mim e para você. Algo que é específico, algo que é para nós. Que você guarde essa palavra no teu coração. E que se você tiver algo que está na areia, deixa ruir. E constrói na rocha. Constrói no fundamento certo. Se coloque de pé, por favor, vamos orar. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pela revelação do Teu Espírito, Senhor, em nosso meio. Pai, muito obrigada porque nessa noite o Senhor nos orienta a construir no fundamento certo. Obrigada, Pai, porque nós decidimos construir no fundamento correto, que é a rocha inabalável que é Jesus Cristo. A pedra fundamental. Oh Jesus, Tu és tudo que nós precisamos. Obrigada pela revelação do Teu amor por nós. Obrigada porque através de Você nós conhecemos uma paternidade. Obrigada porque através de Você, Jesus Cristo, nós sentimos o abraço de um Pai. Oh Jesus, não há nada que nós possamos fazer que possa Te retribuir. Mas não é porque nós fazemos, é porque Você nos amou primeiro. Não temos palavras, Senhor, para expressar nossa gratidão nessa noite. Só queremos dizer que Você é adorado em nosso meio, Jesus. Nós não Te exaltamos, Jesus, nós reconhecemos que Tu és exaltado. Sim, Jesus, Tu és exaltado, porque Deus Te exaltou, porque o Pai Te exaltou, Te deu um nome sobre todo nome. É nesse nome que nós cremos. É nesse nome que nós temos depositado a nossa fé. É nesse nome que nós temos depositado a nossa esperança. Nome sobre todo nome. Obrigada, Jesus. Obrigada porque a partir de hoje, Senhor, todos os dias que o Senhor nos der,
nós vamos estar construindo na rocha, que é o fundamento correto. Pai, aquelas construções que nós construímos na areia, nós queremos que elas venham a ruir nesta noite, e que a verdade Tua se estabeleça na nossa vida. Pai, que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos entender, Senhor, os ensinamentos que Tu deixaste através do sermão da montanha, que nós venhamos a ser mansos, humildes, que nós venhamos a ser achados entre os bem-aventurados. Obrigada, Jesus, porque Você nos levou a um lugar em Deus, no qual nós temos conhecido o coração do Pai. Pai, como igreja, nós declaramos que nós Te amamos, Yeshua. Nós Te amamos porque o Teu amor nos alcançou. Graças Te damos, Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero atrair Tua presença, por Tua misericórdia, Rei de Israel. Enche o templo com Tua glória, encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair Tua presença, por Tua misericórdia, ó Rei de Israel. Enche o templo com Tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser um lugar onde Você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita, quero ser o Teu altar. Eu quero ser um lugar onde Você gosta de estar. Eu quero ser o Teu altar. Aleluia. Sabe quando a gente acredita que o rema é algo que Deus constrói, nós precisamos crer que o rema é algo que Deus constrói. E Deus constrói o rema quando nós decidimos acreditar que o rema é algo que vem do Espírito. E ultimamente a gente tem falado muito sobre algumas coisas que nos levam a gente entender o rema. Eu vejo o Luiz Armínio há uns 3 meses mais ou menos ministrando sobre isso, falando que a maior coisa que nós podemos fazer como cristãos é investir no leal. E quando eu vejo a Janete liberando essas palavras de tanta profundidade em Deus, eu me lembro que alguns anos atrás alguém disse para nós que ela não era apta para trazer a palavra do Senhor.
Só que hoje, assim, eu vejo que Deus começa a trazer de volta algumas coisas, entendendo o que representa um princípio. E lealdade é um princípio. Então muitos habilidosos já passaram por esse púlpito aqui, mas os leais trazem o rema, sempre trazem o rema. Você percebeu isso? Então, cada vez mais a gente se coloca em convicção que o leal tem um rema que Deus constrói por causa do sermão da montanha, quando ele fala de humildade, né, e fala de alguns atributos, né, que nós precisamos ter. E isso nos leva a alguns lugares. Eu vejo alguns jovens que crescem dentro da igreja e são construídos as suas vidas ainda pequenas e vão crescendo dentro desse ambiente. Há algo poderoso nisso. Há algo poderoso nisso, de não perder as oportunidades de ser cheias da sua palavra. Eu vejo as meninas do Paulo, como exemplo, estão aqui crescendo nesse ambiente, desenvolvendo ministérios. Eu vejo nosso Caleb aí, Caleb maior, desenvolvendo ministério, já tocando pela cidade, porque vão crescendo dentro desses ambientes. O Breno, 10 anos, cara. Parece que tem 30. Essas coisas que Deus faz. Então essas palavras que estão sendo trazidas realmente nos enchem o nosso coração. E às vezes a gente fica parado pensando, meu Deus, quanta profundidade nisso. E vem gente que traz muita palavra bênção aqui. Nós vimos o César Prates, agora está chegando a pastora Betinha, semana que vem. O pastor Léo está segunda-feira já, a partir de segunda, na terça, aqui conosco, café com pastores. Na quarta ele vai ministrar também, eu creio eu. Então, mas aqui dentro da nossa casa, há tanta palavra tremenda sendo liberada. Amém, irmãos? Vamos orar para que o nosso ministério suba a montanha. Amém? Glória a Deus. Queria chamar aqui o Caleb. Nós queremos orar. Nós queremos orar que o Caleb venha. Certamente os pais vão trazer, né? Elizabeth, nós vamos declarar sobre o cirurgião, né, amanhã. Eu não sou muito de falar, sou muito envergonhada, mas eu preciso comentar algo com vocês, que o Espírito Santo ministrou muito a minha vida hoje. Porque quem tem criança pequena assim, sabe a dificuldade. A gente vai passar por um procedimento cirúrgico. É uma coisa muito simples, é uma estética, mas o coração de mãe fica muito preocupado nesse tempo, nessa hora. Ele precisa ficar em jejum e a gente sabe da dificuldade que tem para a criança se adaptar a isso. E daí a gente vem hoje de noite com um propósito. A gente veio para deixar ele acordado, para ele ficar com fome mais tarde, comer e dormir e ficar em jejum. Mas ele dormiu o culto inteiro. E ele nunca fez isso. E eu fui muito constrangida hoje porque em 9 meses do Caleb, quer dizer 10, né? Porque sexta ele vai fazer 10. Ele nunca dormiu, ele sempre está acordado por causa do movimento. E hoje ele dormiu porque eu e o Alisson, a gente precisava escutar a palavra junto. Faz 10 meses que a gente não escuta a palavra junto. Porque ou é ele ou é eu que a gente fica com a criança e a gente não consegue prestar atenção. Quem tem criança pequena sabe. E hoje o Senhor constrangiu demais o meu coração. E a gente precisa realmente estar
firmado na rocha, todos os dias. E a gente precisa ter muita fé para enfrentar realmente o que está por vir e continuar. E eu quero agradecer mesmo ao Senhor por ter nos deixado viver esse tempo de palavra, que fazia muito tempo que a gente precisava disso. Eu acho que era isso. E vamos orar, gente. Estenda a mão para cá. Seja profeta nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, sobre a vida do Caleb, Deus, uma adição perfeita, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nós declaramos, Deus, que o Espírito da profecia estará, Deus, no centro cirúrgico amanhã, Deus, às 6 da manhã, Senhor. Acorda teus anjos, Senhor. Leva eles a estar ministrando, Deus, o cirurgião, Deus, as enfermeiras. Senhor, cria uma esfera lá no bloco cirúrgico, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Deus, tudo irá bem, Senhor, por causa do teu nome, Senhor. Por causa do teu nome. Tu és fiel, Senhor. Nós guardamos teus filhos, Senhor, no descanso do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela cura total do Caleb, Senhor. Pelo filho da promessa, Pai. Aquele que vai atravessar, Deus. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Guarda ele. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amanhã às 6 da manhã, interceda lá pelo Caleb. Amém. Tudo já deu certo, né? 6 da manhã. Vamos em paz.